mensagens intitulada A Cruz do Rei. Hoje nós vamos trabalhar o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós leremos apenas 2 versos. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor, nós temos aprendido com a Tua palavra, já temos cantado, já temos apresentado diante do Senhor as nossas orações, e agora, tendo lido o texto sagrado mais uma vez, te pedimos que o Senhor nos instrua acerca dele, para que saímos aqui edificados, para que saímos aqui, ó Deus, convictos de que o Senhor falou conosco, e que a partir disso possamos obedecer com tudo aquilo que o Senhor nos disse. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A erudição moderna revela quase que uma unanimidade a afirmar que o reino de Deus se constitui na mensagem central de Jesus. Marcos introduz a missão de Cristo com as palavras: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse texto que acabamos de ler. Vamos refletir nessa noite sobre o chamado do rei. Mateus sintetiza o ministério de Jesus com as seguintes palavras: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino. A cena introdutória do Evangelho de Lucas não menciona o reino, mas por outro lado cita a profecia de Isaías a respeito da vinda do reino, e depois relata a afirmação de Jesus: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. O livro de Marcos inicia da seguinte maneira: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se nós pararmos para perceber, o Evangelho de Marcos, ele começa exatamente igual como começa o livro do Gênesis. No princípio, ou como diz Marcos, princípio. O Evangelho do Reino de Deus, ou a mensagem do Senhor Jesus, marca uma nova, aponta para um novo momento da história. Jesus Cristo inicia alguma coisa diferente de tudo aquilo que estava acontecendo no mundo até então. As palavras iniciais do Gênesis têm ligação direta com o livro, com o Evangelho de João. João, no capítulo 1, diz que no princípio o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo e estava no princípio com Deus. Segundo o autor do Gênesis, no princípio Deus cria todas as coisas. Marcos, então, talvez, tendo refletido e tendo chegado às conclusões, inicia o seu Evangelho dizendo que este, ou que a partir de agora, inicia o tempo do Evangelho de Jesus Cristo.
O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem. Ou como diz a palavra do grego, Evangelho é a boa notícia. Evangelho é uma notícia agradável. Evangelho é uma notícia que vai trazer alegria. Isto é Evangelho. A partir do nascimento de Jesus, há de se perceber uma nova mensagem da parte de Deus. O Cordeiro, o Messias prometido, o Filho de Deus está entre nós. Jesus então inicia o seu ministério dizendo: o reino está aqui. É isso que ele quer dizer quando ele diz: o reino está próximo, o reino está perto de vocês, o reino agora vem por meio do Filho para vocês. Há então de se perceber que existe um desafio nesta mensagem. O reino está próximo, a promessa de Deus foi cumprida, tudo aquilo que os profetas haviam anunciado, toda a história do Antigo Testamento chega até nós dizendo: este é o Messias prometido, este é o Filho de Deus, segundo vai dizer João Batista no batismo do Cristo. O reino então está próximo, o reino está acessível a todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações, porque esta é a promessa de Deus. Esta é a boa notícia. Esta é a mensagem do Filho, princípio do Evangelho. Há uma boa notícia. Interessante percebermos que esta palavra Evangelho, ela não foi exclusivamente utilizada pelos evangelistas, isto é, por aqueles autores dos evangelhos. Esta palavra Evangelho, no grego, era uma palavra comum, e ela marcava todas as vezes que talvez o império precisava ou iria anunciar algo para o povo. Isto era chamado de Evangelho. Perceba o que foi escrito acerca do nascimento do imperador Augusto. Este dia trouxe ao mundo um novo rosto. Ele estaria perdido se com seu nascimento não brilhasse a salvação para todas as pessoas. Para o bem do mundo, este homem foi agraciado com tantos talentos, que foi enviado como um salvador a nós e às gerações futuras. Toda a inimizade terminou, ele tornará tudo glorioso. As esperanças dos pais se realizaram. É impossível que jamais venha alguém maior. O dia do seu nascimento presenteou o mundo com os evangelhos que se vinculam ao seu nome. Com seu nascimento começa uma nova contagem do tempo. Esta foi a mensagem anunciada pelo nascimento de um imperador. Perceba que se você não sabe a quem é direcionado ou de quem se está falando, você pode até achar que está falando de Jesus. Um dia glorioso, um dia que marca a história, um dia que vai trazer salvação a todos os povos. Ninguém nascido até hoje se compara a ele, e ninguém que virá nascer depois será igualado a ele. Esta palavra do Evangelho, ela trazia em si uma importância tremenda a quem ela estava anunciando. Marcos então faz esse contraponto, faz essa provocação ao Império Romano, iniciando o seu Evangelho dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos aqui está confrontando tudo que está estabelecido numa sociedade. Marcos aqui está dizendo que agora sim o Evangelho de verdade será anunciado a todos os povos.
Meu querido irmão, quem é Jesus para você? Meu querido irmão, o que você entende com a mensagem do Senhor Jesus para o seu coração? Qual a importância que você dá para o fato do Senhor Jesus Cristo ter nascido, do Senhor Jesus Cristo ter vindo a este mundo, andado neste mundo, comido com as pessoas, curado as pessoas, treinado discípulos, ensinado as pessoas, pregado a vários lugares, andado e pregado em vários lugares? O que isso causa no seu coração? Qual o impacto que isso causa no seu coração? Este é o princípio da boa nova do Filho de Deus para mim e para você. Qual é a resposta que nós temos para dar? O que isto causa? Qual a ação? Qual o efeito que isto causa no seu coração? Meu querido, o Evangelho, ele é causa, mas o Evangelho também precisa ser efeito. O Evangelho é a causa. O Senhor tem uma promessa de redenção para o seu povo. Desde o Gênesis, quando o primeiro homem e a primeira mulher desobedecem a Deus, eles pecam, eles permitem que o pecado contamine o seu coração. Desde aquele momento há uma história de redenção, há uma história de resgate, há uma história de salvação para o mundo. Marcos então vai dizer: agora, esta é a mensagem. E o Senhor Jesus começa dizendo: o reino está aqui, o reino está perto de vocês. E olha o privilégio daquelas pessoas: eles tinham a exata expressão de Deus diante deles. Eu e você temos a revelação de toda a vontade de Deus ao nosso alcance todos os dias. A palavra do Senhor, a revelação de Deus, porque nos últimos dias Deus nos fala por meio do Filho, e a palavra de Deus nos apresenta o Filho. Qual resposta eu e você podemos dar a Jesus nessa noite? Qual o tamanho da dedicação que eu e você podemos dar a Jesus nessa noite? Qual a intensidade do compromisso que eu e você podemos oferecer a Jesus a partir de hoje? Qual a renovação de votos eu e você podemos fazer nesta data diante do Filho de Deus, anunciado e esperado entre todas as nações, entre toda a história, por toda a história? Podemos refletir sobre o caminho que temos andado? Podemos rever os conceitos da nossa vida? Podemos repensar quais são as prioridades que temos definido no nosso coração? Podemos olhar para dentro de nós e perceber o que de fato é importante para nós? A mensagem do Cristo diz que o Evangelho está perto. A mensagem do Cristo diz que o Evangelho está ao nosso alcance. Então, o que eu e você, meu irmão, vamos fazer diante do reino de Deus que está diante de nós nessa noite? O reino de Deus que está presente, patente aos nossos olhos. O que faremos? Quem seremos? Quais os próximos passos? Meu querido, eu não sei como você chegou aqui hoje. Meu querido, eu não sei exatamente aonde você está na sua vida. Eu não sei por que caminhos você tem andado. Eu não sei por onde você tem caminhado. Eu não sei quais são as convicções do seu coração. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida exatamente agora. Eu não sei quais conflitos,
quais problemas, quais dificuldades você tem enfrentado na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: o reino de Deus está diante de você, e o que você fará? Alguns de nós precisamos nos converter diante do reino de Deus. Alguns de nós precisamos reassumir o nosso compromisso diante do reino de Deus. Alguns de nós precisamos empenhar os nossos dons e os nossos talentos para o reino, para o serviço do reino de Deus. Alguns de nós precisamos consertar os nossos relacionamentos com as pessoas para a glória e honra do reino de Deus. Há que se perceber que a presença do reino entre nós exige uma resposta. Há que se perceber que a presença do reino de Deus diante de nós exige uma mudança de atitude, uma nova maneira de encarar esta vida, de enfrentar este mundo, de mexer com as nossas estruturas, de reavaliarmos o nosso caminho, de pararmos para pensar no nosso coração, de cairmos em nós mesmos e percebermos quem somos, para onde temos ido, o que nós nos tornamos em nossa vida. A nós é nos dada a oportunidade de vivermos essa vida e de servirmos a Deus todos os dias. Bendito aquele que serve ao Senhor com todo o seu coração. Bendito aquele que se dedica a Deus com todo o seu coração. Bendito aquele que abre ou que abandona o pecado diante do reino de Deus que está perto. Há uma mensagem, há uma boa notícia para mim e para você essa noite, meu querido. Há um evangelho sendo anunciado, há um evangelho que quer alcançar, que quer invadir os corações, quer invadir o meu coração, quer invadir o seu coração. E diante disso, meu querido, você não pode continuar do jeito que está. Você não pode continuar fazendo tudo do mesmo jeito, e tudo de novo outra vez, e continuar se lamentando, e continuar se justificando naquelas coisas que você não faz, que você deixa para outro dia, que você deixa para amanhã, que você diz que espera um pouquinho, não, mas eu tenho essa questão, mas eu tenho essa dificuldade, mas isso aqui está acontecendo, mas a minha vida está difícil. Meu querido, o reino de Deus está diante de você, e não é um reino, não é um evangelho de qualquer outro imperador, de qualquer outro sistema, de qualquer outra pessoa. É o reino anunciado que fala do Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Messias prometido, que transforma as vidas, que usa as pessoas, que cura as pessoas, que ensina, que capacita. Este reino está diante de você. Qual compromisso você está disposto a assumir nessa noite diante do reino de Deus? Qual é o compromisso? O que você tem a dizer diante do rei? O rei está chamando. Qual vai ser a sua resposta? O rei está precisando de trabalhadores para a sua seara. O rei está precisando de intercessores no seu reino. O rei está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E você, o que você vai responder hoje para o rei? O que você tem a dizer para ele?
por aí. Ah, mas o rei não tem apenas uma boa notícia, ou aliás, melhor dizendo, a boa notícia do rei, ela diz exatamente por onde nós devemos caminhar. A boa notícia, a mensagem do rei, diz exatamente o que nós precisamos fazer para que a partir daí tenhamos acesso ao reino. Qual é essa boa notícia, ou qual é essa condição do reino? Jesus Cristo continua dizendo: o reino está próximo. E o que ele continua dizendo para mim e para você? Arrependei-vos. Essa palavra arrepender, ela traz consigo um grande desafio, ela traz consigo algo muito mais sério do que a gente possa imaginar, ela traz consigo muito mais desafios, muito mais compromissos, ela traz em si uma característica muito mais profunda do que eu e você podemos imaginar. Arrepender-nos significa que nós devemos mudar a atitude do nosso coração diante da mensagem do rei. Arrependei-vos. Em outras palavras, dizendo assim: pare tudo que você está fazendo hoje, dê meia volta e olhe para o rei. Pare tudo que você está fazendo agora e olhe para o rei. E converta-se ao rei. E dedique-se ao rei. E obedeça ao rei. E consagre-se ao rei. E sirva ao rei do reino. Porque nós podemos fazer muitas coisas. Queridos, nós podemos chegar a muitos lugares. Nós podemos alimentar no nosso coração muitos sonhos. Nós podemos alimentar no nosso coração muitos desejos. Nós podemos alimentar o nosso coração com muitos planejamentos. No final das contas, diante do Senhor Todo-Poderoso, num grande dia, Ele vai nos perguntar: o que fizeste para o reino? Empenhaste a sua vida para o rei? Serviste ao rei? Dedicaste os teus caminhos para glorificar ao rei? É isso que vai perguntar a nós. O Senhor Jesus, naquele grande dia, vai dizer para mim e para você: servo bom e fiel. Jesus dirá isso para você. Jesus olhará nos seus olhos. Jesus olhará para dentro do seu coração e chamará com a sua voz doce, suave: servo meu, foste fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Há uma resposta que eu e você precisamos dar ao Rei. Há um caminho muito melhor que o Reino de Deus nos apresenta. E nessa noite, meu querido, este é o Evangelho que chega até nós. Nesta noite, este é o chamado que chega até nós. Tendo Jesus começado a pregar o Evangelho, Ele faz um desafio para as pessoas. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede neste Evangelho. O fato de arrepender-nos vai nos tornar capazes de crermos. Meu querido, nós não conseguimos crer se o nosso coração não passar pelo processo de arrependimento. Nós não vamos conseguir acreditar naquilo que o Rei diz se o nosso coração não desviar o caminho, não fazer meia volta, não observar os conceitos, nós não examinarmos o nosso coração, nós não examinarmos
dos nossos caminhos. O Senhor Jesus vai dizer: o tempo está próximo, é verdade, a promessa foi cumprida, é verdade, Ele é o Cristo, é verdade, Ele é o Filho de Deus, muita verdade. Mas e vocês, diante do Rei, o que vocês precisam fazer? Arrepender-se e crer na mensagem, na boa notícia, na notícia que transforma e que marcou a história. E nós temos esse desafio diante de nós nessa noite. Nós temos esse desafio diante de nós, esse desafio que coloca a mim e coloca você diante desse vale de decisão. O que faremos nós a partir de hoje? O que faremos nós a partir de agora? Para onde iremos? A quem nós recorreremos? Nós temos um Rei, nós temos o Messias, nós temos o Cordeiro que já fez todas as coisas em nosso lugar, por nossa causa. Nós temos um Jesus que morreu para todos aqueles que o Pai lhe confiou. Jesus já fez todas as coisas, meu querido, mas o que você fará? Descansar na obra de Cristo é uma bênção. Confiar na obra do Cordeiro é uma bênção. Mas o que eu farei? Mas o que você fará? Que resposta você dará nessa noite? O que você deixará de fazer para seguir ao Rei? O que você vai parar hoje? O que você vai decidir hoje para poder seguir ao Rei? A quem você tem que arrepender-se para seguir ao Rei? No que você precisa dar meia volta na sua vida para obedecer ao Rei, para ter acesso ao Reino, para crer no Evangelho? A mensagem está diante de nós. O desafio está diante de nós. Jesus Cristo está diante de nós. Arrependemos. 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 E crede no Evangelho. Como é sua noite? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor quebrando o nosso coração. A voz de Deus é mansa e suave. O reino de Deus está garantido pelos méritos de Jesus. Se você entende que nessa noite você necessita renovar algum voto com o Senhor, faça isso. Se você nessa noite compreende que você necessita dar meia volta em caminhos que você tem decidido seguir, faça isso. Se você compreende que você precisa consultar-se com alguém, porque isso está impedindo que você tenha acesso livre, espontâneo ao Reino, faça isso. Se você entende que a sua vida de compromisso com Deus ela poderia ser melhor e que você tem trocado o seu compromisso por outras coisas, o reino de Deus é para hoje. Faça isso. Se você precisa abandonar algum vício, abandonar alguma coisa que tem dominado o seu coração, tem dominado a sua mente, tem se apegado a você com garras,
Mas Deus diz que aquele que confessa seu pecado e o deixa, alcançará a misericórdia. A misericórdia do Senhor é que nos aproxima dele. Não deixe para amanhã, querido. Não deixe para a próxima semana. Não deixe para a próxima série. Não deixe para o próximo final de semana. Faça hoje. Decida-se hoje. Entregue-se ao Rei. Dedique-se ao Rei. Confie no Rei. Nós estamos diante da sua presença, Senhor. Nós queremos continuar diante da sua presença. E nós entendemos nessa noite que o Rei nos chama. Há um chamado do Rei. Há uma mensagem do Rei. Há um princípio do Rei que nós precisamos responder. Jesus Cristo saiu pregando o Evangelho. Jesus Cristo disse que o reino está aqui, mas nós precisamos nos arrependermos para conseguirmos crer. Arrepender para crer. Espírito Santo, convence-nos nessa noite. Nos dê aquela convicção que nós precisamos para dar o próximo passo. Nos dê coragem, Senhor, para tomar a decisão correta na nossa vida. Nós precisamos de Ti. Desesperadamente precisamos do Senhor. Ouve o nosso coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos ainda cantar mais um hino. Nós vamos ainda louvar a Deus como resposta à palavra do Senhor. Fique de pé no seu lugar.